Meus amados e queridos irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós queremos glorificar a Deus por mais esta semana que o Senhor nos proporciona para nós estarmos aqui de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa e santa palavra de Deus. Nós queremos informar aos irmãos que já estamos com uma nova lição para o último trimestre desse ano, quarto trimestre. Vamos estar comentando esta revista, é a do quarto trimestre desse ano, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta lição, irmãos, está sendo comentada pelo nobre pastor Elinaldo Renovato, que é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, é bacharel em Economia e mestre em Administração e também autor de obras como Ética Cristã, Os Perigos da Pós-Modernidade e Células-Tronco, dentre outras obras editadas pela CPAD. Então, o pastor Elinaldo Renovato nos presenteia nesse trimestre com essa revista que vai tratar sobre avivamento. Então, meus queridos, eu quero mencionar aqui os títulos, no sumário da nossa lição. A lição de hoje fala sobre o avivamento espiritual, uma visão geral. A segunda lição vai falar sobre o avivamento no Antigo Testamento. A terceira lição, o avivamento no Novo Testamento. Quarta lição, o ministério avivado de Jesus. Nossa quinta lição, o avivamento na vida da igreja. Sexta lição, o avivamento no ministério de Pedro. Sétima lição, Estevão, um Marte avivado. Oitava lição, o avivamento espiritual no mundo. Lição número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Lição 10, o avivamento na vida pessoal. Lição 11, o avivamento e a missão da igreja. Lição 12, vivendo no Espírito. E a lição 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. E esta é a nossa aspiração. Então, meus queridos irmãos, estaremos comentando essas lições. Nosso canal é denominado Escola Bíblica Complementar, porque todas as lições são comentadas em 10 tópicos. Esses tópicos a gente tenta extrair de todo o conteúdo da lição. E a nossa visão, a nossa intenção é que você complementarize o seu estudo. Queremos aqui agradecer as várias plataformas de reprodução desse nosso comentário, Agradecendo primeiro aqui a todos os nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube. Estamos aí com os 19.900 inscritos, caminhando aí para os 20.000 inscritos. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Queremos agradecer aos queridos irmãos que administram o portal AD Alagoas. E neste portal, todas as quintas-feiras, a nossa lição é disponibilizada para que os irmãos tenham aí um tempo hábil até a EBD. Também agradecer à Rádio Farol FM 90.1, aqui da nossa capital Maceió. Quero agradecer na pessoa do evangelista Adriano Oliveira, que nos facultou esta oportunidade de nós colocarmos o nosso comentário ali na rádio também. E ao nosso diácono Moacir Catarina, que cuida aí da Rádio Web Capital, aqui em Maceió, e que todos os dias, a partir das 22 horas, ele coloca o áudio dessa nossa aula, para que os irmãos possam todos os dias ouvir esse áudio. Se não ouve na segunda, pode ouvir na terça, Rádio Farol FM é toda quarta-feira, às 22 horas. Tá bom, meus irmãos? Muito bem, vamos então comentar a nossa primeira lição, que fala sobre avivamento espiritual. Eu gostaria de começar primeiro com uma ilustração, O avivamento que nós falamos, você pode ter em mente aí uma fogueira. E a fogueira, quando o fogo vai baixando e tudo mais, aquelas brasas vão criando cinzas. O avivamento seria soprar aquelas cinzas e deixar a brasa viva novamente, Então, eu coloquei aqui como
o primeiro tópico, mas que vamos comentar daqui a pouco, né? Senão eu vou terminar esquecendo. Eu vou ler logo aqui a nossa lição, texto áureo, verdade prática e a nossa leitura bíblica em classe e mencionar os tópicos aqui da nossa lição. Depois nós vamos então para os 10 tópicos que eu já ia iniciar agora, né? Então o texto áureo nos diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. A verdade prática nos diz: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Ou seja, isso vem antes do avivamento. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 das Crônicas 7, de 12 a 15 e Ageu 2, versículos de 5 a 9. Nos diz assim a leitura: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Agora Ageu, capítulo 2, versículos de 5 a 9. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A nossa lição, meus queridos, ela consta de uma introdução que vai dar uma visão panorâmica da lição. O primeiro tópico vai tratar sobre o que é avivamento espiritual, nós vamos falar daqui a pouco. O segundo tópico trata sobre as condições para o avivamento espiritual. Terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. E, por fim, então, uma conclusão. Isso é o que está constando na lição, ela deve ser toda lida. E eu li toda a lição e vou extrair aqui, então, 10 tópicos que podem te ajudar na sua aula. O primeiro tópico, irmãos, que eu coloquei aqui foi conceituando avivamento. É importante que a gente entenda, não é, o que é avivamento, o que não é avivamento. Então, nós temos muita gente que fala sobre avivamento, lê sobre avivamento, mas não entende o que é avivamento. Então, nós vamos ver na nossa lição aqui, vamos ver primeiro no auxílio da vida cristã. Nós temos aqui um pequeno comentário, não é, que vai mostrar justamente essa questão do que é o avivamento, né? Então, vamos ver aqui. Há um versículo aqui que diz assim, Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então o escritor coloca: minha opinião é que você não pode conhecer as Escrituras à parte do poder de Deus. O conhecimento puro e simples da letra pode levar à morte, mas o Espírito vivifica. Então, meus queridos, nós podemos já começar conceituando aí avivamento como um retorno às Escrituras. Nós não podemos pensar em avivamento, falar em avivamento, considerar avivamento quando este ato, esta cerimônia,
não é? Este evento está desconectado da palavra do Senhor. Então, a palavra é a fonte, não é? Todo avivamento, ele passa pela palavra de Deus, até porque a palavra é aquela que nos orienta, como devemos nos comportar, as atitudes que devemos tomar, se de arrependimento, se de conserto e etc. E a partir daí vem o avivamento. Tópico 1 e subtópico 1 fala sobre avivamento espiritual. O autor comenta aqui, em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, né? E, meus queridos irmãos, nós queremos afirmar aqui que muitas vezes independe de nós, né? Muitas vezes o nosso estado não é um bom estado, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus é sempre aquele que tem buscado o homem. Muitas vezes esta intervenção é por livre iniciativa de Deus. Então, uma intervenção de Deus só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Então, antes de um avivamento, vem um preparo do Espírito Santo, não é? Para que nós estejamos condicionados, estejamos receptivos, né? Estejamos preparados para o recebimento deste avivamento. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então, meus queridos, a isso nós chamamos de avivamento. Nós podemos, então, dentro desse conceito, falar que o avivamento é uma intervenção de Deus, é um mover do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Esse avivamento, ele vai retirar a igreja, o grupo ou a pessoa de um estado de letargia, um estado muitas vezes de paralisia, de dormência, de entorpecimento, para um estágio, não é, avançado, de disposição para a obra de Deus. Então, avivamento sempre vai gerar disposição na igreja. Glória a Deus por isto. Então, a isso nós conceituamos avivamento. Então, meus queridos, avivamento não é necessariamente o barulho, apesar de que o avivamento muitas vezes produz barulho. O avivamento não é algo que acontece simplesmente em um culto alegre. Um culto alegre é uma maravilha, mas a pergunta é: e segunda-feira? E terça-feira? E quarta-feira? Então nós estamos vendo por aí alguns pretensos avivamentos e que não têm duração, avivamento que não modifica a vida de ninguém, avivamento onde as pessoas não têm ânimo para o trabalho, não têm ânimo para a palavra, não têm ânimo para a oração, não têm ânimo para coisa nenhuma. Então, meus queridos, que avivamento é esse? Então, avivamento não é só alegria. Avivamento pode promover alegria, mas avivamento é algo que estabelece marcas na vida da igreja e marcas permanentes. É bom que se entenda isso aí. O segundo ponto, nós colocamos aqui, precedentes do avivamento. Existe alguma coisa que acontece antes do avivamento? Existe. Vamos ver aqui tópico 1 e subtópico 2, que vai falar sobre a pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser a pré-condição para o avivamento. Eu costumo dizer que toda manifestação da glória de Deus é antecedido por um profundo tempo de crise. Por quê? Porque as crises, elas muitas vezes produzem em nós, irmãos, humildade, não é? Na crise a gente é humilhado e isso gera humildade em nós. E a humildade, eu tenho dito que ela é uma chave que abre todas as portas. Então, na crise, a gente esgota muitas vezes o nosso recurso e a gente clama genuinamente, verdadeiramente, sinceramente ao Deus do avivamento, e Deus então intervém nesse momento de crise.
Deus disse ao rei Salomão, veja a crise aqui, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, que são as doenças, né? Então, o comentarista diz, aqui a crise está delineada em termos climáticos, o Senhor agindo na natureza. Entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então, sintetizando aqui, nós podemos dizer que os precedentes do avivamento, não é, são as crises, as dificuldades, né, os tempos de luta, não é, os tempos de peleja. Nesse tempo é o tempo que Deus aviva a sua igreja, até porque o avivamento ele é uma reanimada, é uma realimentada na vida do cristão, na vida da igreja. Vamos lá então, terceiro tópico, condições para o avivamento. Vamos lá na ampliação de conhecimento da nossa lição de mestre, não é, que fala sobre avivamento e arrependimento. Então, condições para este avivamento. Acreditemos, pois, e proclamemos, Atos 3,19, onde o grego indica que podemos viver tempos de refrigério até a vinda do Senhor, mas eles somente virão quando houver genuíno arrependimento. Então já podemos anotar esta, que avivamento vem diante de um genuíno arrependimento. Também o tópico 2, irmãos, nos seus 4 subtópicos, ele vai mostrar as condições para este avivamento. Tópico 2, subtópico 1 até o 4 eu anotei. Primeiro, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Pode ser o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo. Pode ser o desespero, isso tudo diante da crise. A tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Então, veja bem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aqui nós temos, então, uma primeira condição para o avivamento, humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é? Então, isso é o que? Você tem um gesto de humildade diante de Deus, né? Que eu digo sempre que humilhação é como se você estivesse num degrau superior, e humilhação é quando alguém empurra você e você desce. Humildade é quando você se empurra a si mesmo e desce. A isso eu chamo de humildade. Então, já falei que a humildade é uma chave que abre todas as portas. A primeira bem-aventurança no Sermão da Montanha, que eu digo sempre que os evangelhos são o centro, não é, ali da Bíblia Sagrada, né? Podemos dizer que as bem-aventuranças são o centro do evangelho. E podemos dizer, sem nenhum medo de errar, que a primeira bem-aventurança, ela é a centralidade ali do Sermão da Montanha, né? Então eu falei aqui centralidade da Bíblia os evangelhos, aqui corrigindo, centralidade dos evangelhos, o Sermão da Montanha, centralidade do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E a centralidade das bem-aventuranças, nós podemos dizer que é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nada funciona no Sermão da Montanha, nada vai funcionar nos evangelhos, nada vai funcionar na vida cristã, se não houver esse precedente, não é, interessantíssimo, que é a humildade. Então, aqui o Senhor diz, para que eu ouça a oração deste lugar e sare esta terra, é preciso que o meu povo se humilhe. E depois ele diz, se o meu povo se humilhar e orar, orar é conversar com Deus, não é? Você lê a Bíblia, Deus fala com você, você ora, você fala com Deus, e você lê a Bíblia e Deus fala com você. E, meus queridos, a oração, indiscutivelmente, ela é uma grande chave na vida cristã. Bem-aventurado o crente que tem uma vida de oração, né?
ele certamente é um forte candidato a uma vida avivada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, para mim buscar essa face do Senhor significa uma oração de maior intimidade, de contemplação, né? Uma oração onde você não só pede, não só busca, mas você bate na porta. Então, esse buscar a face do Senhor. E, por último, e se converter dos seus maus caminhos. Né? É uma outra condição para o avivamento. É a conversão. Né? João Batista, né? Ele pregou, e Jesus pregou sobre o arrependimento também. E Pedro falou, né, lá, se não me engano, Atos 3,19, que ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Havendo isso aqui que está, não é, no nosso texto áureo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí vem o avivamento. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, são as condições para este avivamento. Em quarto lugar, irmãos, tem as consequências de um avivamento. Existem as causas, né? Aquilo que vai produzir o avivamento, são esses precedentes. E nós temos também as consequências desse avivamento. Quais são as consequências de um avivamento? Por isso, nós questionamos alguns pretensos avivamentos hoje. Alguém vai a um grande show, aí diz: ali é um avivamento. Não é, muitas vezes é euforia, não é avivamento. Uma alegria de final de culto, que bom que o culto foi alegre, mas não é também avivamento. Avivamento é algo consistente, é algo sólido, é algo que deixa consequências. Então isso é que é importante. No plano de aula, que a nossa revista de mestre apresenta, na letra B aí do número 2, né, onde tem motivação, diz aqui: retornar aos princípios bíblicos que caracterizaram a igreja primitiva deve ser uma busca constante. Isso passa por viver uma vida cristã com mais fervor espiritual, amor a Deus, pelas pessoas e pela Bíblia. Então nós vemos aqui, não é, implícito nessas frases aqui, não é, consequências de um avivamento. Então nós vamos ver aqui consequências de um avivamento: um retorno à palavra de Deus. Quando a igreja está com sede da palavra, quando a igreja vem para o culto de ensino, quando a igreja busca a EBD, né, quando a igreja se empenha na leitura da Bíblia. E eu quero dizer que aqui, graças a Deus, na igreja que estamos dirigindo, cerca de 20 pessoas conseguiram ler toda a Bíblia em 2022. Desde o começo do ano, nós estamos incentivando, né? Me parece na igreja que eu estava, Benedito Bentes 1, em 2021. Se eu não estou enganado, cerca de 38 irmãos leram a Bíblia toda. E toda a igreja que nós passamos, nós incentivamos. E na medida que eu vejo os irmãos abraçando a palavra, vindo à EBD, vindo maciçamente aos cultos de ensino, para mim, isto é resultado de um avivamento genuíno. Então, nós temos consequências, esse retorno, essa busca pela palavra. Também viver uma vida cristã com mais fervor espiritual, irmãos. Nós estamos vivendo tempos de frieza espiritual. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, gente que não quer mais pregar, às vezes sobe do púlpito, lê um versículo e desce correndo, né? Não tem forças de comentar um versículo bíblico, não tem forças de testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, não tem fervor, não é? Fervor espiritual para servir a Deus. Vamos para a oração, não quer vir. Vamos para a evangelização, não quer ir. Então, existe um fastio para com as coisas de Deus. Mas o avivamento, ele produz um fervor espiritual. Aqui diz também maior amor a Deus. Ora, se nós amamos a Deus, as coisas estão resolvidas, né, irmãos? Um crente avivado,
ele tem maior amor a Deus, maior amor pelas pessoas, pelos seus irmãos e pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Podemos dizer que são consequências de um avivamento. Em quinto lugar, eu coloquei aqui surpresas de um avivamento. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, que Deus é Deus pela capacidade extraordinária que ele possui de nos surpreender sempre. O avivamento traz surpresas? Sim. Às vezes você olha para alguém e não dá nada pela pessoa, mas quando essa pessoa é avivada, ela se torna um instrumento nas mãos de Deus. Isso são surpresas. Às vezes você tem igrejas muito bonitas, aí você pensa, eu acho que o avivamento vem aqui. Tem belos corais, orquestras, não é? A suntuosidade domina o ambiente. Aí daqui a pouco você vê uma subcongregação lá numa grota, muitas vezes lá numa comunidade pobre. Lá o fogo está descendo, Jesus está curando, salvando e batizando com o Espírito Santo. São surpresas. Às vezes nós pensamos, este avivamento, eu acho que vai começar pelos obreiros da igreja. Quando você menos espera, começa pelo departamento infantil. Isso são surpresas de um avivamento. Daqui a pouco você sabe que Jesus batizou o irmão com o Espírito Santo no ônibus. São surpresas de um avivamento. Terceiro tópico, e o subtópico 2, letra A a C. Eu coloquei aqui algumas surpresas, né? Terceiro tópico, número 2, isso, A a C. Nós vamos ver aqui, irmãos, que quando Deus vai despertar um rei, né, um imperador, para poder mandar o seu povo de volta para a Terra Santa, né? Eles tinham sido deportados para a Babilônia, né? Nós vemos Deus usar Ciro. Isso é uma surpresa. Deus chamou Ciro de meu ungido. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Então, esse Ciro, que não é israelita, não serve ao Deus Jeová, Yahvé, foi então esse homem que teve um papel importante, ao ponto de Deus chamá-lo de meu ungido, né, para fazer com que o povo retornasse à sua terra. Então, Ciro liberta Israel do cativeiro. Isso aqui nós vemos, para mim, uma grande surpresa. Vamos ver aqui na letra B. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano 1º de Ciro, ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Deus usando Ciro num ministério de libertação do seu povo. Aí nós vemos depois na letra C a conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Então, meus queridos, muita coisa acontece em tempos de avivamento que nos surpreende, não é? Você, muitas vezes, olha duas pessoas e na sua mente você compara e diz, eu acho que Deus vai usar fulano, aí Deus usa Beltrano. Eu acho que Deus vai batizar com o Espírito Santo fulano, aí Deus batiza Beltrano. Eu acho que Deus vai dar um dom espiritual a ciclano, aí Deus dá a fulano. E assim, meus queridos, as muitas surpresas, porque nosso Deus é um Deus de fazer surpresas. Vamos então para o nosso sexto tópico, levantando pessoas para o avivamento. Nós sabemos, irmãos, que as pessoas são os agentes de Deus. Deus não manda anjos, para ficar movimentando a sua igreja. Deus usa pessoas, Deus usa os homens. Aprove Deus, colocar esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder fosse de Deus e não de nós. Então nós podemos dizer
que em tempos de avivamento Deus desperta pessoas para ajudar uma liderança, né? Pessoas para ajudar um departamento, pessoas para criarem um departamento na igreja, pessoas para construírem templos, pessoas para resolverem problemas da igreja. Então, assim, Deus levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens, levanta crianças para esse avivamento. Deus usa pessoas. Então, nós vamos ver aqui terceiro tópico, primeiro subtópico e letra C, onde nós temos aqui: Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Olha aqui as pessoas, irmãos: Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. E aí nós podemos falar aqui de Neemias, podemos falar aqui de Esdras, podemos falar do profeta Zacarias, do profeta Ageu, não é? E de outras pessoas que Deus levantou naquele retorno, porque o retorno ali da Babilônia para a sua terra, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, não é? Tudo isso, irmãos, foi uma obra de avivamento. O povo estava desanimado, tudo lá nas cinzas, mas Deus usou pessoas, né? Você vê que Neemias pergunta a alguém lá do povo como é que estava lá a terra, e disse: ó, lá está tudo em profunda miséria. E ele chora, fica triste, até que o rei percebe, né? E ele explica como ele não estaria triste, sabendo que o lugar, né, dos sepulcros de seus pais estava naquela situação. E Deus usa o rei para mandar Neemias. E depois vai Esdras, e enfim, Zorobabel e tudo mais. Esses homens são usados por Deus, e não somente eles. Quando a gente lê ali sobre a reconstrução dos muros, você vê as pessoas com a arma na mão e com a outra mão trabalhando. Isso é avivamento, pessoas sendo usadas para o avivamento. Você está dirigindo uma igreja, você está dirigindo um departamento. Eu quero dizer como palavra profética, quando Deus manda um avivamento, ou quando Deus mandar o avivamento, né, você terá pessoas para te auxiliar, pessoas com disponibilidade, porque hoje nós estamos vivendo um tempo de carência de disponibilidade. Nós temos muitas pessoas e pessoas que não estão disponíveis. Às vezes você vê pessoas que criticam o professor da EBD. O professor da EBD é muito fraco, não é? E ele tem capacidade, sim, o irmãozinho lá é fraquinho, mas ele está disponível para a obra. E às vezes você tem tanta capacidade, não é? Um professor universitário, mas não está disponível para a obra de Deus. Então, antes, o irmãozinho lá incapacitado, mas fazendo o trabalho com toda boa vontade, do que alguém que não quer fazer. Mas em tempos de avivamento, Deus levanta pessoas para realizarem a sua obra com fogo no coração. Sétimo tópico: marca genuína de um avivamento. Um avivamento, ele tem marcas que são marcas genuínas. Eu coloquei aqui no terceiro tópico, subtópico 1 e letra D. Vamos ver aqui. Letra D. O desejado das nações e a glória da segunda casa. Então nós temos aqui: conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Diz aqui: e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Quem é o desejado de todas as nações? O Senhor Jesus. E nós podemos dizer que o Senhor Jesus hoje está entre nós, na pessoa do Espírito Santo. E esta presença do Espírito Santo e esta glória
a Shekinah, o brilho de Deus, o poder de Deus dentro da sua casa, os ajustes dentro da casa. Isso são marcas de um avivamento genuíno. Eu coloquei genuíno porque existe avivamento falso. E eu digo que avivamento que não é avivamento falso, não é avivamento, é aviamento. Avivamento, ele tem marcas genuínas. A glória de Deus se manifesta no meio do seu povo, gerando transformação na vida dessas pessoas. E o Espírito Santo tem liberdade total e irrestrita de trabalhar no meio do seu povo. Por que não resumir nisso dizendo que um avivamento genuíno é aquele onde o Espírito Santo tem livre trânsito para fazer o que bem quer no meio do seu povo? Não estou tratando aqui, claro, da soberania de Deus, né? Muito bem. Então, meus queridos, marca genuína de um avivamento. 8º lugar, destinatários do avivamento. Destinatários do avivamento, nós vamos ver no versículo 14 da nossa leitura, segundo livro das Crônicas 7, 14. E se o meu povo? O avivamento é para o povo de Deus. Também nós temos aqui no versículo 7, que diz: farei tremer todas as nações. Ageu 2:7, né? Farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Que casa? A casa de Deus, a casa do povo de Deus. E o versículo 9 diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. O avivamento não vem para o palácio presidencial, não vem para o palácio do governador. O avivamento do Senhor vem para a igreja. Agora, o avivamento acontecendo dentro da igreja, esse avivamento, ele se espalha e interfere, meus irmãos, em todas as áreas da vida da nossa sociedade, né, da nossa cidade, do nosso Brasil e do mundo, né? O que um homem cheio do Espírito Santo não é capaz de fazer. Não adianta uma igreja avivada se ela está avivada apenas para dentro e ela não exerce nenhuma influência fora. Então, meus queridos, quais são os destinatários deste avivamento? A igreja do Senhor. Esta igreja que se humilha, que ora, que busca a face do Senhor e que se converte dos seus maus caminhos. Mas aqui no 9º tópico, eu coloquei aqui a abrangência desse avivamento. Será que ele fica apenas interno? Será que ele é só para a vida do pastor? Será que ele é só uma exclusividade nossa das Assembleias de Deus? Não, esse avivamento ele pode se estender por toda a terra. O versículo 14 diz aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Né? Olha aqui a abrangência. Na nossa introdução, diz assim, lá no finalzinho, quer dizer, no começo: neste trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Então, nós podemos dizer que um avivamento legítimo, ele tem uma abrangência muito grande, né? Eu acredito, irmãos, que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela deva influenciar toda uma cidade, né? Porque aquele irmão cheio do Espírito Santo não mora dentro da igreja, ele mora numa rua. E se ele é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, ele exerce influências na sua rua. Aquele irmão cheio do Espírito Santo, que pertence a essa igreja avivada, ele trabalha numa empresa. E lá onde ele está, ele é um diferencial. E assim, meus queridos, né, o crente, ele é um ser social. Ele não é do mundo, mas está no mundo. Né? Então, estando no mundo, essa abrangência de avivamento vai para muitos lugares. Eu estou crendo
que Deus vai levantar o Brasil como a terra do avivamento. Mas o avivamento não vai ficar só dentro do Brasil. Deus vai levantar a nação brasileira para abençoar toda a face da terra. Eu estou crendo assim. E, em último lugar, né, meus queridos, aqui, para terminar a nossa lição, a duração de um avivamento. Qual a duração de um avivamento? Não é? Eu coloquei aqui também algo que está na nossa introdução. Vamos ver? Bem no finalzinho. O avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Ora, o avivamento, nós podemos dizer que ele, de certa forma, é uma capacitação para a igreja. Não é? É como se nós estivéssemos sem nutriente, sem vitamina, e fosse injetada em nós uma vitamina. Então, essa disposição, não é? Ela marca a igreja não apenas para um momento, mas o avivamento, ele tem duração, eu posso dizer, de um longo prazo. Eu não vou dizer assim permanente, porque a nossa vida parece que é aquele ciclo. Uma hora nós estamos em cima, outra hora nós estamos embaixo, outra hora estamos em cima, outra hora estamos embaixo. A história do povo de Deus sempre foi essa. A gente lê que Sansão era tomado pelo Espírito de vez em quando, não era sempre. Mas também não podemos dizer que um avivamento é apenas para um culto. Um avivamento é algo apenas para uma semana. Eu quero dizer que o avivamento ele tem um tempo satisfatório, não é? Para que se cumpram coisas. E também, irmãos, um detalhe para nós atentarmos, é que o avivamento não só depende da igreja estar orando, da igreja estar se humilhando. Às vezes a igreja está orando, está se humilhando e tudo mais, e o avivamento não vem naquele momento. Porque o avivamento ele tem a ver com um projeto de Deus para um determinado tempo. Eu encerro aqui a minha aula contando de um irmão que eu conheci em Minas Gerais, e o sobrinho dele sempre me falava desse irmão. Dizia, olha, o senhor precisa ver, pastor Walter, como Deus usava o pastor fulano de tal. Não é? E ele contou que um dia ele orou por uma pessoa que estava morta na Santa Casa, e a pessoa ressuscitou e 5 freiras se converteram na hora. Depois ele orou por uma outra pessoa que foi trancada numa câmara frigorífica lá, né? Esqueceram, não sei como é que foi, e ele depois orou por essa pessoa, ela voltou também. E eu tinha curiosidade de conhecer esse irmão. Aí um dia passando na casa, em frente à casa do sobrinho dessa pessoa, aí o sobrinho dele me disse, pastor Walter, olha, o pastor fulano está aqui. Aí eu fui conversar com ele, tudo, e eu conheci, um homem simples, e eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, pastor fulano, é possível um homem assim, muitíssimo usado por Deus, daqui a pouco essas operações de maravilhas pararem? Ele olhou para mim assim e ele disse, pastor Walter, olha, a sua pergunta é bastante pertinente, porque eu continuo sendo o mesmo homem de Deus, eu tenho a mesma fé, mas aquilo que acontecia comigo, aquela avalanche de maravilhas, de sinais e tudo, elas pararam. Não é? Ele disse, olha, eu trabalhei em uma cidade que a igreja não tinha nem banco, porque era tanto assim, era demônios que eram expulsos, cura de paralítico. Ele disse, eu saí da cidade, pastor Walter, porque quando as pessoas me encontravam na rua, queriam se ajoelhar e beijar a minha mão. Eu tive que sair da cidade. Não é? E ele disse, isso tudo, pastor Walter, passou. Aí ele naquele dia me ensinou uma grande lição. Ele disse, Deus trabalha com projeto. Não é? E às vezes o projeto para aquele momento não é essa avalanche de maravilhas. Mas quando Deus quer iniciar, dar um empurrão numa obra, ou trazer um grande despertamento, ele opera. Então, existe um trabalhar nosso, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos e nos submetermos também a um tempo de Deus e aos projetos de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira a todos os irmãos que têm nos assistido e que Deus nos ajude e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.